Caderneta de poupança. Mais de 170 milhões de brasileiros investem nessa aplicação financeira. É boa parte da população, hein? Nós batemos recorde em plena pandemia do volume de depósitos na poupança. Qual que é o segredo desse investimento ser tão popular no Brasil? Será que é a simplicidade? Será que é a ausência de taxas? Você não paga imposto de renda, o banco não cobra taxas do investimento? Com certeza não é o que ele rende. Seria a segurança do investimento o segredo por trás da poupança? Mas, gente, a poupança ela é garantida pelo FGC, assim como vários outros investimentos. O FGC, Fundo Garantidor de Crédito, ele cobre os investimentos de até 250 mil por CPF por instituição financeira. Isso quer dizer o seguinte, que se você tiver um investimento lá numa poupança de um certo banco, o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante o recebimento do seu dinheiro de volta caso aquele banco falir. Se você tiver outros 250 mil reais em outro banco, ele também vai garantir, porque é por CPF, por instituição financeira. Então, ele é tão seguro quanto os outros investimentos. Qual que seria, então, o segredo da poupança? Vamos pensar? O fato, gente, é que a poupança ela é extremamente útil para o governo e para os bancos. Pensa comigo, 65% de todo o volume que vai para a caderneta de poupança é utilizado no sistema financeiro habitacional. Quer dizer que o governo ele facilita essa captação de dinheiro pelos bancos, porque 65% dele vai para esse fundo, que trata de uma política pública extremamente importante, que é a política habitacional. 65% então da poupança vira empréstimo habitacional. 20% vai para um depósito obrigatório lá no Banco Central. Isso daí não é emprestado, isso é só guardado lá pelo Banco Central, que utiliza respeitando algumas regras. 15% então que sobraram, os bancos eles utilizam como eles bem entender. Eles usam como quiser. Então, vocês estão entendendo que é útil para o governo e é útil para os bancos? Mas será que é útil para você? Olha só, quanto que rende a poupança hoje? Caderneta de poupança hoje, pelas regras estabelecidas desde 2012, ela rende 70% da Selic, que hoje ela está 2%, 70% de 2% dá 1,4%, mais a TR, que está zero. Então, o seu rendimento líquido anual com poupança atualmente, ele está gerando 1,4% ao ano de rendimentos. Isso não dá nem a inflação, que deve girar em torno aí de 1,8% nesse período que nós estamos considerando, daqui para mais um ano. Não é um investimento que rende tanto quanto nós gostaríamos que rendesse. Porém, como o brasileiro tem uma intimidade muito grande com a poupança, ele acaba deixando o dinheiro dele ali na poupança. Ele não para escolher uma outra aplicação financeira, ele não pensa que se ele tivesse uma conta numa corretora, ele teria acesso a investimentos que renderiam um pouco mais do que a poupança. Uma outra regra atual da poupança é que, caso a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, então a poupança vai render 0,5% ao mês, que é a regra da poupança antiga. É 0,5% ao mês mais a TR. Quem tem dinheiro guardado de antes de 2012 tem um rendimento pela poupança de 6% ao ano. Aí é bacana, né? Mas para nós que temos dinheiro apenas aplicado apenas depois de 2012, os rendimentos eles batem nesse limite aí de 0,5% ao mês, caso a Selic esteja acima de 8,5% ao ano. Faz tempo que a gente não está lá, né? Pessoal, importante lembrar também que esse rendimento da poupança ele só é recebível se você respeitar o aniversário da poupança. Se todo mês você tem um rendimento ali no dia 10 daquele mês, se você tirar o dinheiro um dia antes, você perde todo o rendimento do mês. Então é preciso respeitar o aniversário da poupança.
Vocês lembram ou já ouviram seus pais contarem sobre o confisco que aconteceu em 1990? Era o Plano Collor 1. Na verdade, o plano se chamava Brasil Novo, mas foi popularizado como Plano Collor 1. O Collor acabou de entrar, no primeiro dia de governo ele anunciou já um plano econômico que iria resolver todos os problemas do Brasil. Ia mandar funcionário público embora, ia cortar gastos, né, em vários setores da economia. O governo já chegou, estabeleceu o plano de congelar conta corrente, poupança, overnight e outros investimentos, outras aplicações financeiras por 18 meses. Depois desses 18 meses, então, o governo pagou de volta o dinheiro, corrigido por 6% ao ano, mais as correções monetárias. Ele dividiu em 12 vezes, em 12 parcelas esse recebimento. Porém, muita gente dependia do que rendia a poupança na época, porque estamos falando de uma época em que a inflação era altíssima, batia patamares acima de 80% ao mês. Então as pessoas precisavam daquela correção da poupança. O fato é que muita gente tinha todas as suas economias em alguma aplicação financeira que foi afetada pelo Plano Collor 1, por esse congelamento, né? Que a história preferiu chamar de confisco e foi conhecido também como confisco da poupança. Temos investimentos tão seguros quanto a poupança que rendem mais. Então, alerto a vocês que procurem saber sobre esses investimentos. Alerto também para o fato de que, se o tempo que você for deixar o dinheiro na poupança for um tempo maior, então existem outros investimentos que operam com esse tempo maior que rendem bem mais, um pouco mais ainda do que a poupança. Se você decidir tirar o seu dinheiro da poupança e aplicar em algum outro lugar que renda mais e tenha talvez até mais segurança, observe bem as taxas que o banco ou a corretora cobram. Tá bom? Outra coisa a ser observada é o seguinte: em quanto tempo o seu dinheiro é devolvido? Em D mais quantos dias? Porque isso pode demorar até 30 dias, dependendo do investimento. Se for um CDB, você contrata aquele investimento às vezes por anos. Só depois de anos você veria seu dinheiro de volta. Então tome muito cuidado com as letras miúdas, com que muitas vezes o banco, por exemplo, não deixa você saber. Outra coisa, a poupança da Caixa Econômica Federal, ela se diferencia das outras realmente, porque ela é garantida pelo próprio governo, a quem pertence a Caixa Econômica Federal, ok? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre o investimento mais popular do Brasil? Inscreva-se no canal, grande abraço e até a próxima!